Palmeiras, ele teve um gol muito mal anulado. Vamos falar da notícia do dia. Barbosa, zagueiro do Botafogo, acabou acertando com o Palmeiras, já fez exame médico, tudo certo, 20 milhões de reais, a contratação do Barbosa, que chega com 31 anos, o Palmeiras se reforçando, né? Mais um nome importante. Falei, no começo do ano o Palmeiras liberou 6 jogadores, só 2 chegaram, tá chegando o terceiro, Barbosa, é claro que só vai ser inscrito em julho, né? Antes disso, a janela tá fechada, mas o Palmeiras acerta a contratação, até porque ele não pode mais jogar o Brasileiro pelo Botafogo. Se jogar, tem multa, 5 milhões e meio de reais é a multa se o Barbosa jogar de novo pelo Botafogo e não puder jogar pelo Brasileiro, pelo Palmeiras. Daí não pode mais, né? Vai exceder o número de jogos. Então o Barbosa, que nesse ano fez 21 jogos pelo Botafogo, fez 2 golzinhos. 2 golzinhos. Barbosa é um jogador argentino, né? Zagueiro argentino, eu gosto. A chegada mais firme, né? É dessa forma. Acho que não é aquele zagueiro que tem um bom passe ali para quebrar as linhas, né? Como dizem hoje. Aquele jogador para construir, começar a construção lá de trás. Não é o caso. Assim como o Gomes também não é, né? É um jogador de marcação, é um jogador que tem destaque no seu jogo aéreo, é muito bom nessa bola aérea. E é uma posição que existe uma certa carência no Palmeiras, né? A gente, na verdade, tem 3 zagueiros experientes mais o Benedetti para formar 4 zagueiros, 2 para cada, né? Para cada posição de lado do campo ali, que é o mínimo necessário, né? Mas o Benedetti, que ainda, eu acho que o Benedetti precisa ser emprestado agora, né? Tá chegando o Barbosa, deve chegar o Nino também aí na mesma janela aí de julho, depois da Copa do Mundo. Então é um Palmeiras que vem se reforçando nesse setor e o Benedetti vai precisar jogar para ganhar experiência. É bom zagueiro, acho que precisa evoluir, precisa amadurecer e o Palmeiras não pode abrir mão desse zagueiro não, só se chegar uma proposta, né? Que o Palmeiras realmente faça um dinheiro, faça uma boa negociação. Do contrário, eu acho que é uma boa emprestar esse menino e pegar de volta daqui um ano e meio, que é um menino que vai dar retorno técnico e financeiro, mas precisa amadurecer. Precisa amadurecer. E que bom que o Palmeiras está se reforçando nesse setor com jogadores experientes, né? Vem aí a fase de mata-mata da Libertadores, o Palmeiras já está bem, né? E com jogadores experientes. Todo mundo ali já ganhou uma Libertadores. O próprio Barbosa ganhou no Botafogo. Então é importante ter esse time experiente posicionado ali atrás, tá? Outro assunto, Barbosa, então, daqui a pouquinho está com a gente. Já é verde já. Outro assunto hoje é o Abel ter sido denunciado pela Conmebol, né? Conmebol abriu aí um expediente disciplinar contra o Abel Ferreira pelo gesto obsceno que fez para o Flaco Lopes, né? Eu acho que foi indevido, né? Abel não deveria ter feito dentro de um jogo televisionado, ao vivo, a câmera pegou, é uma exposição aí desnecessária, né? Desnecessária, e esse gesto aí acaba sendo inapropriado. É inapropriado você fazer um gesto como esse numa televisão. Se é dentro do CT, se é no treinamento, o contexto é completamente outro. Mas no jogo ao vivo é inapropriado, né? E aí o Palmeiras vai defender, claro, o Abel, vai apresentar sua defesa. E um dos argumentos do Palmeiras é que já aconteceu um caso semelhante a esse e que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas com o Abel parece que o peso é outro também, né? Tudo o peso é outro. Então a linha de raciocínio de defesa do Palmeiras é o seguinte: Renato Paiva, então técnico do Botafogo, no ano que o Botafogo foi campeão, né? 2025, o Botafogo campeão da Libertadores. Ele fez um gesto obsceno para um dos integrantes, igual, para um integrante da comissão técnica. E também, né? Abriu-se um expediente disciplinar, abriu-se uma investigação, e aí o Botafogo alegou que realmente foi para um membro da comissão que não queria que o Renato colocasse um atleta que acabou fazendo o gol. Então, em tom de brincadeira, ele fez o gesto obsceno, que também foi investigado aí pela Conmebol. Por fim, ele acabou sendo absolvido, porque foi para um integrante da comissão, e aí é classificado como uma brincadeira inapropriada, é claro, principalmente em uma transmissão ao vivo. Mas foi absolvido porque não foi um gesto ofensivo, não ofendeu ninguém, né? E não foi, assim,
para ofender ninguém mesmo, né? Eu acho que essa é a palavra que resume. Então acabou sendo absolvido o Renato Paiva e o Palmeiras, claro, né, vai usar dessa já absolvição, dessa jurisprudência que tem no caso, e vai procurar absolver o Abel também. Se o Abel for condenado, 25 mil euros, $1.000, que precisa ser pagos aí para a Conmebol. É a multa que cobra por um ato como esse, né? Antiesportivo, obsceno, que fogem aí da normalidade de uma praça esportiva. Então, essa é mais um caso aí envolvendo o Abel, mais uma vez, né, o rigor que estão tentando colocar. Vamos ver como é que é a decisão final, né? Eu acho que uma investigação é justa, entender para quem foi, como foi. Eu acho que ficando claro que foi para um jogador do Palmeiras, que não foi para ofender ninguém, não foi para agredir ninguém, não teve esse intuito, esse gesto. Eu acho que o Palmeiras tem grande chance, até pelo caso aqui do Renato Paiva, o Palmeiras tem grande chance de ter êxito aí nessa demanda e conseguir liberar da multa e o Abel ser absolvido. Espero que sim. Mas acho que fica aí mais uma lição, né? Um gesto realmente inadequado para uma transmissão ao vivo para o mundo inteiro. Mesmo que é uma brincadeira, deixa para o CT, né? Deixa para o dia a dia lá. E aí o Palmeiras tem montando a sua estratégia de defesa para que nada possa acontecer aí mais uma vez com o Abel, tá? O Abel, que ainda não vai para o jogo do final de semana, jogo do domingo contra o Remo, é o último jogo que o Abel tem que cumprir a suspensão, 7 jogos, depois no jogo seguinte, contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro, está liberado. Copa do Brasil já está liberado, não tem problema nenhum. Mas, então, o jogo contra o Cruzeiro no outro final de semana, pelo Brasileirão, já teremos o Abel. Não vai ser expulso, hein, Abel? Porque depois tem o Flamengo. E a gente precisa de você do lado do campo, principalmente num jogo como esse. Então é isso que a gente tinha para falar hoje do Palmeiras. Obrigado a vocês que estão por aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, para a gente é muito importante para o YouTube sempre recomendar a gente por aqui, tá bom? O Palmeiras, Fábio Piperno, ele teve um gol muito mal anulado. A gente ainda vai falar sobre esse gol mal anulado. Tem que ser falado. Quero até que palmeirense escute. Porque eles dizem, só falam quando é pro Flamengo. Foi um absurdo o gol anulado do Palmeiras. Mas antes de falar do gol anulado, Piperno, era pro Palmeiras ter feito mais contra um time da zona do rebaixamento e ainda, Piperno, com um jogador a mais, por grande parte do segundo tempo. Olha, Pilhador, eu honestamente nem tô dando muita bola para esse gol reclamado, porque eu vi e ouvi um monte de opiniões sobre esse gol, obviamente vi o lance e tal, e tá tudo muito, as avaliações são muito divididas. Não dá para a gente estabelecer qualquer tipo de consenso nesse lance. É uma jogada difícil, mas é aí que está o negócio. A gente não deveria estar discutindo esse negócio agora. Porque antes disso o Palmeiras teve 90 e tantos minutos, o gol foi marcado já com quase 52 minutos do segundo tempo. O jogo já estava, os acréscimos já estavam lá no finalzinho. O Palmeiras, há mais de 20 minutos, tinha um homem a mais. Foi o terceiro jogo que o Palmeiras jogou com homens a mais e não conseguiu vencer. Então, é claro que isso é muito mais importante, preocupante do que discutir um lance interpretativo com tantas interpretações que a gente ouviu de ex-árbitros, importantes inclusive. Você pega o portal UOL, por exemplo, hoje tem lá, uma matéria sobre o jogo, ouvindo 7 ex-árbitros e gente que apitou a Copa do Mundo, por exemplo, o Simon, então. E acho que o resultado foi de 4-3, é tudo muito dividido. Ontem à noite o nosso Porcari fez uma análise que ele enviou para todos nós, falando que é um lance em que é 50-50, as interpretações são muito divididas. Então como é que eu vou condenar a interpretação de um árbitro quando não há minimamente algo que se mostre pelo menos majoritário, não estou nem falando em consenso, uma opinião predominante. Não há uma opinião predominante nesse lance. Então, vou deixar isso de lado.
Eu quero discutir o time e o jogo. Isso, para mim, é o mais importante, porque é o que vai determinar aquilo que o Palmeiras vai poder fazer ao longo do campeonato. O Palmeiras não vai resolver o campeonato por causa desse lance de ontem. O Palmeiras vai ganhar ou perder o campeonato por outros detalhes que são muito importantes e que eles estão sendo, às vezes, analisados de forma meio periférica. Hoje, pessoal do Presepadas a CEP, uma conta aí de redes sociais, obviamente, que analisa fatos relacionados ao Palmeiras, CEP, no caso, para quem não sabe, é CEP de Sociedade Esportiva Palmeiras, compara o mapa de calor do John Arias ontem com o mapa de calor do Arias no Mundial contra a Inter de Milão e Borussia Dortmund do Fluminense, dirigido pelo Renato Gaúcho. Então, no Mundial, você tinha o Arias circulando por todas as faixas do campo ali no ataque, né? Do meio para frente. Ele jogava centralizado, ele saía para um lado, saía para o outro e tal. Era um outro jogador. Então, era um Arias, naquele Fluminense do Renato Gaúcho, como mostram esses mapas de calor, um cara muito mais participativo, muito mais letal, muito mais criativo. Aí pega o Arias, o mapa de calor do Arias jogando no Palmeiras. É um cara que corre por uma única faixa de campo, vai, volta e tal, se torna um alvo muito mais fácil e previsível para qualquer marcação. Ora, o Arias está jogando num Palmeiras em que ele é um atacante que pode jogar em todas as funções do ataque. O Alan pode jogar pelos dois lados e pode circular pelo meio, pode criar pelo meio, já fez isso. O Flaco Lopes pode ser 9 ou pode ser 10. O Sousa chegou ao Palmeiras como um atacante de beirada e vai se mostrando até um atacante com características de 9. Tudo isso para dizer que esses 4 jogadores, eles podem se movimentar e circular por qualquer posição de ataque, porque eles já fizeram isso. Não seria improvisação, seria criar alternativas no jogo. Mas você olha, o Palmeiras está todo mundo jogando no mesmo lugar e certinho o jogo todo. É isso que está errado, é isso que tem que ser discutido no time do Palmeiras. Quer dizer, há eu diria que uma quantidade de opções, de talentos que o próprio Abel nunca teve dirigindo o Palmeiras. Falei aqui ontem, o Abel, nos seus melhores momentos, ele foi campeão de Libertadores com Rony, Breno Lopes, Daverson. Como é que esse time com o Flaco Lopes, com o Arias, com o Alan, então, com o Andréas Pereira, não consegue produzir mais? Então, o que está errado não é o problema do árbitro que marcou algo discutível. O problema é o que está errado há vários jogos. Eu citei aqui os 3 jogos contra Corinthians, Santos e ontem. O Palmeiras teve homens a mais e não ganhou. É a forma do time jogar. Então é isso que tem que ser questionado. E o Palmeiras vai ganhar ou vai perder o campeonato mais por conta da forma de jogar do que por um errinho ou outro que vai acontecer a favor e contra. O ano passado, muitas vezes aqui nesse programa, a gente discutiu muitos erros a favor e contra. E vai ser assim esse ano e vai ser assim com todo mundo. Mas não adianta jogar a discussão principal para debaixo do tapete. A discussão principal é a forma como o time está jogando e por que ele está devendo. Hoje saiu a lista lá dos 50 nomes lá que o Scaloni mandou para a FIFA. Obviamente estava lá o Flaco Lopes. Até o Giai entrou. Na lista de hoje, que o Ancelotti vai apresentar a CBF, parece que está o Andréas Pereira também, além do Carlos Miguel. Ou seja, o Palmeiras tem um monte de jogador com chance de ir para a Copa do Mundo e está jogando esse futebol pífio. E ontem, só para fechar, eu trabalhei também no Vasco e Atlético Paranaense. Olha, ver o Gilberto jogando como lateral e ver os laterais do Palmeiras, mas dá até medo, porque a diferença é muito grande. Como é que o Palmeiras abriu mão desse menino para ficar, por exemplo, com o Kelvin? Porque o Kelvin foi essa comissão técnica que indicou, então tem que justificar o investimento e aí não pode aproveitar o moleque da base? Nós temos que encarar esse tipo de debate também.